Bruno Camarão, é claro que cada jogo é um jogo, cada jogo tem a sua história, mas analisando a tabela e levando em consideração o empate do Galo contra o Ceará, né, a vantagem que o São Paulo tem, teórica, por ter realizado jogos a menos, o empate não foi um bom resultado, definitivamente jogando em casa contra um Vasco da Gama que luta lá embaixo, né, Camarão? Não foi, mas nas histórias de campeonatos, você pode puxar na memória vários e vários times que capitanearam as primeiras colocações, muitos campeões, tiveram seus tropeços contra adversários teoricamente mais frágeis, adversários rebaixados, adversários que lutaram o tempo inteiro ali na zona de rebaixamento. Nesse próprio campeonato, pegando o pessoal ali da parte de cima, hoje o Galo sucumbiu diante do Ceará, Galo que já perdeu ponto para o Botafogo, Flamengo recentemente perdeu para o Red Bull Bragantino, Flamengo já sofreu... Perdeu não, empatou, né? O Flamengo perdeu do Atlético Goianiense, por exemplo, um adversário, né, extremamente frágil. O Flamengo sofreu em outros jogos contra equipes de menor porte. O Palmeiras, em 6 pontos diante do Goiás, só levou 1, né? São Paulo contra o Vasco também. E agora o São Paulo contra o Vasco, né? Para trazer esse exemplo agora, exatamente. Em 2 jogos, o São Paulo encarou um adversário que, lá atrás, é verdade, tinha... sonhado com voos maiores, voltou à realidade, que é a luta contra o rebaixamento, a luta para permanecer na Série A, e acabou sucumbindo jogando no seu porto seguro, que é o Morumbi, onde o São Paulo costuma pontuar demais. É claro, é importante entender o contexto todo. São Paulo elevou o número de finalizações, a média que tem por jogo neste Campeonato Brasileiro. Em média, chuta 11,5, né, por jogo. Hoje, 17 finalizações, só 5 a gol. E o segundo tempo se apresentou... para um São Paulo que certamente iria pressionar mais, tentar imprimir mais volume de jogo, mesmo oferecendo espaços. No primeiro tempo, o São Paulo flertou muito mais com perigo do que no segundo. Ofereceu muito mais espaço para o Vasco no primeiro do que no segundo. Mesmo na etapa final, tendo tirado o zagueiro, terminou o jogo só com Bruno Alves, né? Hernanes, Tietê, Daniel Alves, enfim, o time tentando amassar o Vasco a partir deste volume da circulação da posse, uma posse ali de 70%. Mas faltou um pouco de tudo. Ambição não, né? Ambição São Paulo teve, mas faltou um pouco de calma, de equilíbrio e de definição em momentos chave, Fábio. Por exemplo, no primeiro minuto, quando o Brenner rouba uma bola do zagueiro Miranda e sai mano a mano com o Lucão e finaliza nos pés do ótimo goleiro vascaíno, aliás, parênteses, mais um jovem goleiro surgindo nesta edição do Campeonato Brasileiro. A gente pega o Hugo Souza, o Neneca do Flamengo, que entrou numa, digamos assim, enrascada e conseguiu responder muito bem. João Paulo dos Santos, da mesma maneira, goleiro que era a 4ª, 5ª opção do técnico Cuca, ocupou o espaço e hoje é titular inquestionável. E agora, este Lucão superando a ausência do Fernando Miguel, testou positivo para Covid, inclusive joga no meio de semana na Copa Sul-Americana, então tem a possibilidade de ele também, desde os 12 anos, né, abraçado à Cruz de Malta, né, um cara que foi formado na base do Gigante da Colina, tem a chance de fazer história na equipe principal. Então o São Paulo, se tivesse, por exemplo, aberto o marcador com 1 minuto de jogo no segundo tempo, ou ampliado o marcador a partir dali, ter feito o gol da virada, mais uma virada São Paulina, talvez o segundo tempo fosse construído de uma maneira bem diferente. Não foi. São Paulo, a partir daí, passou a usar e abusar de cruzamento. E aquilo, há uma ideia de jogo, uma filosofia do Fernando Diniz. Mas quando a fome aperta, aí a vergonha afrouxa, né? Dos 8 cruzamentos no primeiro tempo, São Paulo pulou para 25 no segundo tempo. 8 no primeiro tempo, 25 cruzamentos no segundo tempo. Você soma isso e vê que o São Paulo tentou chuveirar, abusou de lançamentos e acabou parando na boa atuação do Jadson, do Ricardo Graça e do Miranda, que tinha falhado lá atrás. Mas depois se equilibrou. Empate, para mim, justo, de um Vasco que foi surpreendentemente positivo e de um São Paulo que apresentou em alguns momentos bastante sonolência.